Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Ana Ariel, doutoranda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, e estarei na mediação dos trabalhos desta noite, a segunda palestra, do primeiro Congresso Nacional de Gênero, Direitos Humanos e Políticas Públicas, um evento organizado pelo Grupo de Pesquisa em Direito, Cidadania e Políticas Públicas, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, e também coordenado pela professora doutora Marlene Moraes da Costa. Esse evento conta com o apoio da FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, e está nos proporcionando também subsídios, inclusive para a posterior publicação de anais e e-books. Aviso a todos que o link das presenças será enviado ao final da palestra e que, para a devida certificação, esse link deverá ser preenchido corretamente, com o nome do participante e e-mail, porque nós vamos enviar os certificados por e-mail. Se os participantes quiserem fazer questionamentos e comentários para a nossa palestrante de hoje, deverão escrever no chat, que no final eu vou passar para a palestrante essas manifestações para viabilizar as discussões. E para mim é uma honra estar aqui na presença da Valesca, que eu acompanho há algum tempo, desde um evento que eu fui ouvinte em outra universidade, foi na Unijuí, e depois também passei a acompanhar nas redes sociais, local em que ela realiza um trabalho tão necessário, demonstrando as histórias, demonstrando os comentários de mulheres reais, que a gente consegue identificar alguns comportamentos, as masculinidades, e também como ocorre a nossa própria socialização em diferentes contextos. Situações que são tão naturalizadas que realmente a gente não percebe tudo isso que está amarrado em hábitos e comportamentos, e a Valesca consegue traduzir bem tudo isso, de forma acessível para todo mundo. E nós ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite. Eu falo em nome da professora Marli e também da nossa colega Daisy, que trabalhou muito para realizar esse evento, porque esses momentos só estão sendo possíveis porque as nossas palestrantes disponibilizaram seu tempo, disponibilizaram seu conhecimento para estar aqui. Então, o nosso muito obrigado. E eu passo, então, para a apresentação da palestrante de forma resumida, porque ela tem um vasto currículo. A professora Valesca Zanello possui graduação em Psicologia pela Universidade de Brasília, graduação em Filosofia pela Universidade de Brasília e doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília, com um período sanduíche de 1 ano na Bélgica. É professora associada do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, de agosto de 2019 a março de 2021, orientadora de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura, coordena o grupo de pesquisa Saúde Mental e Gênero, com foco em mulheres, no CNPq, e é autora de vários artigos e livros no campo da saúde mental, do gênero, da interseccionalidades como raça e etnia. Seja bem-vinda, professora Valesca, e já passo a palavra para a senhora. Boa noite, gente. Então, obrigado, Nariel, Marli, que não está aí, mas então Daisy. Bom, quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu vou falar um pouco, vou trazer o tema da saúde mental e gênero, Eu acho que quem já me conhece sabe que eu vou falar aí dos dispositivos, que é algo importante nessa interface para pensar os direitos em geral, e especificamente os direitos humanos. Eu acho que dá para a gente entender várias coisas, por exemplo, a questão da violência contra mulheres, E aí depois a gente abre, então, para as perguntas. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro é com que conceito de gênero eu trabalho. Eu trabalho, em parte, com o conceito da Judith Butler, em parte. Eu tenho críticas também, algumas coisas que a Judith Butler aponta. É importante dizer que a gente tem lugares de fala diferentes. Ela é filósofa, eu também sou, mas eu venho da clínica. Então, eu venho do cotidiano da escuta, do segredo, eu acho que é um pouco diferente. Bom, e é importante dizer também que o meu doutorado é entre psicanálise e filosofia da linguagem. Eu fui obrigada a ir para os estudos de gênero, apesar de eu me considerar feminista desde pequena, eu só não tinha um nome, tá? Claro que me incomodava o lugar onde eu era mulherificada e colocada como mulher. Eu achava injusto, Eu era daquelas encrenqueiras de sempre fui. Mas fui ter nome, aprender os nomes mais tarde. Eu não tive essa oportunidade, vamos colocar assim.
Por que eu chamo atenção para isso, né? Da onde que eu venho? Porque os estudos de gênero entraram pelas portas dos fundos da minha clínica. Eu vi que era impossível falar de saúde mental no Brasil sem falar de gênero, gênero e raça. Então, acho que isso faz diferença no pensamento que eu produzo, nos artigos, nas pesquisas que eu produzo, tá? Eu sigo aqui de perto uma frase que eu aprendi, que veio de Freud, tenho minhas críticas a Freud também, mas que veio de Charcot e que dizia o seguinte: a teoria é boa, mas não impede de existir. Ou seja, a gente não pode ter amor apenas à teoria, a gente tem que ouvir as pessoas. E ouvir não só o que elas querem dizer, porque também tem isso, né? As pessoas tentam controlar o seu próprio discurso. Como psicanalista, eu acho que a gente diz sempre além do que a gente deseja. Então, isso também é importante, né? Daí também uma crítica, antes de eu entrar na questão da palavra gênero, algo que também tem sido muito confundido, que é o lugar de fala e ciência. Lugar de fala não é ciência, gente. Lugar de fala todo mundo tem, tá? Até a Damares tem lugar de fala, né? Mas isso não é representatividade, isso não é discurso científico. Eu vejo hoje nas universidades, às vezes teses e dissertações que eu tenho participado, onde a pessoa acha que basta que o lugar de fala seja de uma minoria para achar que o que ela está produzindo é ciência. Para a gente produzir ciência tem que ter método, tem que ler quem nos antecedeu, né? Fazer um luto narcísico de que você não vai ter ideias geniais, né? Então, assim, desinflar o narcisismo e se colocar na corrente de outros pensadores, pensadoras, tá? Bom, dito isso, então, assim, a Butler, o que ela chama de gênero? Ela diz o seguinte: gênero é uma repetição estilizada de performances. Isso também tem sido muito mal interpretado. As pessoas acham que performance vou fazer uma performance. Performance vem da teoria dos atos performativos. Eu sou especialista em filosofia da linguagem. Isso tem a ver com a ideia de que existem pré-requisitos para que esse ato seja reconhecido como performático, como performance. Você não performa de acordo com a sua cabeça, você performa de acordo com scripts culturais. Numa sociedade sexista, o que se espera, né, de performance masculina e feminina é completamente diferente. E vejam que quando eu digo masculina e feminina, eu trabalho com uma ideia de binarismo estratégico. Ou seja, em sociedades binárias, a nossa sociedade ainda é binária, mesmo para quem não se sente binário, você vai ser binarizado, é uma luta eterna, tá? Esse binarismo tem efeitos psíquicos. Então, assim, trabalhar com essencialismo estratégico é saber que o binarismo não existe, é uma construção cultural, mas ela tem efeitos reais, porque ela está existente na cultura. Então, na minha perspectiva, eu preciso reconhecer esse binarismo, nomear o binarismo, os efeitos desse binarismo para ajudar a desconstruir. Ele não vai ser desconstruído simplesmente porque eu quero. Então, isso é muito importante. Em termos subjetivos, isso faz muita diferença, tá? Se você é lido como homem ou mulher, da mesma maneira a racialização. A raça é uma construção cultural. Ninguém nasce preto ou nasce branco, a gente se torna também. Daí o livro famoso da Neuza Santos, Tornar-se Negro. Tá? A gente vai ter uma lógica de operação do processo de socialização muito parecido, inclusive ligado ao mesmo sistema econômico que é o capitalismo. Racismo que a gente conhece é fruto do capitalismo, da mesma maneira que o sexismo binário que a gente conhece é fruto do capitalismo. Bom, isso é muito importante. Então, quando a gente fala sempre de patriarcado, eu vejo o povo falando no universal, o patriarcado não existe, gente. Existe o patriarcado que a gente vive, que é o patriarcado capitalista. Existem muitos patriarcados diferentes. Então, quando a gente fala no universal, a gente está essencializando, coisa que a gente não deve fazer quando a gente está falando de questões eminentemente humanas, que tem a ver com cultura, tá? Bom, então, como é que ocorre a aprendizagem dessas performances? Ocorre, sobretudo, na cultura, através do que uma autora que eu uso muito, que a Teresa de Lauretis chama de tecnologias de gênero, que são produtos da cultura, que não apenas são um retrato do que já existe, mas tem um caráter ativo de criar, de incitar realidade, performances. Por exemplo, músicas, filmes, desenhos, são o que eu chamo de verdadeiras pedagogias afetivas, tá? Quando você está lá tomando o litrão da música sertaneja, ouvindo lá, sei lá, um sertanejo qualquer, você está lá cantando aquela música, você não está se dando conta, aquilo está te constituindo. Para as mulheres que estão aqui, estão assistindo uma comédia romântica para desopilar a mente no sábado.
você está consumindo uma coisa que vocês vão ver que alimenta o dispositivo amoroso. É igual comer cocô, gente. Horrível. Você com certeza não comeria. Eu espero que vocês saiam daqui lembrando disso. Que tudo que a gente consome em termos de cultura alimenta coisas independentemente da nossa vontade. Então, a gente deveria ser um pouco mais consciente naquilo que a gente escolhe, tá? Porém, aqui eu me afasto da Butler. Gênero não é apenas performance, gênero também é emoção. Da mesma maneira que a gente aprende a se comportar de uma certa forma numa cultura, e se a gente é lido como mulher, faz muita diferença do que se espera de comportamento de um homem e de uma mulher, de uma menininha e de um menininho, as emoções a gente aprende a sentir de uma certa forma e a suprimir outras formas. Homens aprendem a explicitar quase todas as emoções através da agressividade. Frustração, tristeza. E mulheres são amputadas no ódio, o que é péssimo. Mesmo mulheres vítimas de violência têm dificuldade em odiar, por exemplo, o agressor. O ódio é uma emoção muito boa, muito positiva, condenada pelo cristianismo, é uma pena, né? Mas é uma emoção muito importante e muito boa se bem usada e para o alvo correto. A gente vê mulheres vítimas de violência que dizem assim: ai, vou tirar a medida protetiva, tadinho, gente. Nossa, ele vai ficar mal falado no trabalho. Jura? O problema é dele, né? Vê se um homem sente isso quando ele abandona uma mulher porque ela está com câncer no seio, porque ela foi presa, porque ela teve um filho com deficiência. O que as pesquisas mostram é que o índice de abandono do marido é enorme. Então, precisamos falar disso. Tudo é atravessado por gênero. Gênero, então, quando eu usar, é comportamento, performance, mas também emoções, tá? Essas tecnologias de gênero também são voltadas de forma diferenciada para o público masculino e feminino. Geralmente, as tecnologias voltadas para as mulheres têm a ver com amor e maternidade. Isso tem a ver com o que eu chamo de dispositivo amoroso e materno. E para os homens, a principal tecnologia de gênero é a pornografia. Vamos primeiro falar do amor. Em geral, quais são os tipos de filmes que são voltados para as meninas? É uma menina, quando ela não é escolhida por ninguém, ela sofre, aí ela é retratada, sempre de modo baseado em preconceitos estéticos, e a gente vai falar sobre isso. Então, ela é feia, dentro do que é considerado ideal, ela é desajeitada, descabelada, velha, gorda. Geralmente tem a ver com aquilo que dita o ideal estético para a gente. E aí ela se ajeita porque encontrou o amor, né? Deixa de ser tímida, ou, o que é muito comum, fica com um sapo para transformar num príncipe. Eu faço o desafio para vocês aqui, quantos desenhos ou filmes vocês já viram de um príncipe casar com a sapa? Não existe, né, gente? Isso aí não existe. O príncipe investir para a sapa virar princesa, não existe, tá? E a gente vê essa história reeditada. Então, a gente tem A Bela e a Fera, a gente teve Bridgerton, que foi uma série que bombou no Netflix. O cara era um perebado, extremamente grosseiro, e ela, com amor e dedicação, transformou ele num cara legal. Olha que pedagogia afetiva péssima. Não é à toa que as mulheres persistem em relações abusivas no nosso país. A gente aprende que se o homem é perebado é porque você não foi boa o suficiente. E que se você se esforçar muito, o perebado vai virar alguém muito legal. E o que a psicologia clínica, que é a minha área, mostra é que não vai, gente. Você casar com um perebado, a chance de você morrer com um perebadão é muito grande. A gente só muda quando a gente quer muito, investe muito nessa mudança. Ninguém muda ninguém, tá? Para os homens, qual é a principal tecnologia de gênero? A pornografia, como eu falei. E a pornografia é muito ruim. E a gente tem que tomar cuidado quando diz isso, porque tem gente aí que vai dizer que a questão é moral, e não tem nada a ver com moralismo. Tem a ver com o tipo de emoção que é incitada nos homens. E que emoção é essa? A objetificação sexual. O que os homens aprendem é uma relação com outros e outras baseada na transformação desse outro ou outra em coisa ou pedaço de coisa. O que se aprende é uma relação hierárquica onde se subjuga o outro ou a outra. Por que o outro ou a outra? Porque a objetificação sexual tem mais a ver com quem objetifica do que com o objeto. Obviamente que o objeto mais objetificado da nossa cultura são as mulheres, mas aqui a gente vai ser quase um dos países aí campeão em abuso sexual infantil, de meninas e meninos. A gente tem zoofilia. A gente teve, durante a pandemia, estupro, gente, de gente que estava fora de si, estava em coma por causa do Covid. Então, é muito importante dizer que o Brasil é um dos países com maior violência em quase todos os tipos de crime.
E quem é o vetor de violência no nosso país? Os homens. Quem mais morre por homicídio são os homens, com certeza. Em feminicídio, obviamente, as mulheres, mas quem mata são os homens, sejam outros homens, sejam mulheres. Precisamos colocar as masculinidades na berlinda. As masculinidades, historicamente, foram feitas no nosso país baseadas num tipo de mentalidade caucasiana, colonizadora que veio para cá. Ninguém vinha para cá porque gostava dos trópicos e queria morar no paraíso. Os homens que vieram para cá queriam roubar, estuprar, extirpar, saquear. Só vinha gente degradada. E isso nos constituiu. Tanto é que o teste que fizeram, a pesquisa sobre o DNA brasileiro, mostrou, não vou lembrar exatamente a percentagem, mas era algo do tipo 80% do DNA dos brasileiros e brasileiras tem como metade do DNA uma mulher negra ou indígena. A nossa história, por exemplo, é a história do estupro. A gente precisa falar disso, inclusive porque o estupro continua naturalizado na nossa cultura, tá? Quando não, onde menos se espera, o estupro marital, que é algo que eu venho pesquisando há mais de uma década. Nunca conheci uma mulher heterossexual que nunca tenha feito sexo sem vontade numa relação heterossexual. A gente aprende como mulher heterossexual que é algo que a gente precisa pagar, senão o cara vai nos trair e a culpa é nossa. Mas se ele tiver com problema, desconcentrado, pinto mole, e a gente tiver muito afim de transar e de arrumar um amante, a gente é puta. A gente também vai ser culpabilizado. Existe uma desresponsabilização do comportamento dos homens e uma hiperresponsabilização das mulheres pelo próprio comportamento e pelo comportamento e emoção dos homens, tá? Bom, dito isso, então, é importante dizer, assim, eu também dou o exemplo no meu livro e convido vocês a lerem, o título é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, tem na Amazon. Agora, eu estava comentando no começo aqui da minha palestra, eu vou lançar um livro de bolso no final, agora de outubro, começo de novembro, que vai se chamar Prateleira do Amor, Homens, Mulheres e Relações, que é um livro de bolso para pessoas que têm preguiça de ler, mas vocês que são especialistas devem ler o livro grande, porque é muito cheio de detalhes, é muito importante. Esse é aquele para a gente dar para tia, para avó, para prima, jogar semente, sabe como? Cheio de desenho, então ficou bem didático. Para a gente semear na guerra, vamos botar assim, né? Mas lá eu dou o exemplo da Pequena Sereia, que também é algo muito comum nas comédias românticas. Então, assim, a mulher tem aquela vida, é uma cientista, é uma política, se apaixona por um homem e vira uma bestada, né? E a Pequena Sereia, para poder ter um corpo de mulher, precisa abrir mão da própria voz. Então, nesse desenho, eu aponto 3 pedagogias afetivas muito importantes. A primeira, que a gente aprende como mulher, é que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem, e a gente é relembrado disso o tempo inteiro. Então, assim, a gente fala assim, nossa, Etiane está no doutorado. Aí pergunta assim, nossa, minha filha, cuidado, hein? Mulher que estuda muito fica solteira. Não adianta ficar só aí nos livros e esquecer também dos namorados. É o que a gente escuta. Eu duvido que os homens escutem isso. Até porque um homem solteiro é um homem que sabe viver a vida, né? Ele não é entendido como questionado na sua hombridade. Pelo contrário, eles vão dizer assim, aproveita para passar o rodo. Depois que casar, a vida acaba, né? Segunda pedagogia afetiva, a gente aprende que para ter um homem e manter um homem, a gente precisa aprender a calar a boca, o silêncio. Ou seja, o silêncio que as mulheres aprendem é para manter o bem-estar dos outros e manter as relações. E a terceira pedagogia afetiva, a gente aprende, porque a Ariel pergunta, mas como eu vou conquistar esse homem se eu não tenho voz? E a bruxa começa a rebolar e diz assim, para que voz se você tem quadris? Então, a terceira pedagogia afetiva é que o nosso corpo é o nosso grande capital. Você não precisa de inteligência, você não precisa de nada. O que você precisa é ter um corpo como capital. Uma bunda biônica, um peito turbinado, uma cinturinha não sei das quantas. Não é à toa que o Brasil é campeão em cirurgia plástica. E a gente tem cada vez mais meninas, adolescentes, fazendo cirurgia plástica. Meninas com 19, 20 anos já colocando botox para evitar o envelhecimento. Já começa a sofrer, porque o envelhecimento é inevitável, muito cedo, tá? Veja, isso não é para culpabilizar as mulheres, porque a gente se subjetivou nessa cultura. A gente tem que combater não as pessoas, e sim a estrutura. Para o capitalismo, é muito bom que a gente se sinta muito infeliz com o nosso corpo. Quanto mais infelicidade de gênero a gente tem, para os homens isso vem com medo da falência viril, então o consumo de Viagra, isso vai desde as coisas populares, a catuaba, ao Viagra, tá?
quanto mais ameaçada ou infeliz em questões identitárias de gênero que eu vou apresentar aqui a gente tiver, mais a gente consome. Então, para o capitalismo é uma maravilha, tá? Dito isso, então, é importante dizer que a nossa cultura cria caminhos preferenciais, privilegiados de subjetivação, de tornar-se homem, tornar-se mulher. E é importante dizer que num país também racista, a gente precisa pensar a interseccionalidade entre gênero e raça. É muito diferente ser uma mulher preta ou ser uma mulher branca. A gente vai ter várias coisas em comum, mas a gente vai ter também questões específicas, tá? E para os homens também. Para as mulheres, então, isso se dá, esse caminho, através de 2 dispositivos, que é o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. O dispositivo amoroso, ele aponta para uma constituição subjetiva das mulheres na relação consigo mesmas, mediada pelo olhar de um homem que as escolha. Ou seja, eu criei uma metáfora para a gente entender isso, que é o título do meu livro de bolso, que é a prateleira do amor. Isso quer dizer o seguinte, que nós, mulheres, nos subjetivamos na prateleira do amor. Assim como uma prateleira tem aquele produto que sempre fica no fundo. Essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético, que foi também construído historicamente, portanto é mutável, mas que foi essa de hoje, né, o que vigora hoje, foi construído do começo do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Isso é muito importante, a prateleira é muito racista. Final do século XIX, circulava uma frase que dizia assim, brancas para casar, pretas para trabalhar e mulatas para trepar. Eu não acho que mudou muito. Não é à toa que se discute tanto a solidão da mulher negra. Ela é vista, quanto pior lugar na prateleira, mais a mulher é vista sob o olhar da objetificação sexual. Ela serve para ser fodida, mas não serve para ser assumida. Então o cara diz assim, não estou preparado, eu não quero me casar agora, mas ele termina e um mês depois ele casou com a branca, tá? Ele chega de madrugada porque não quer que ninguém veja com aquela mulher. Porém, não só mulheres negras estão num lugar ruim. Ali junto com elas estão as mulheres gordas, as mulheres velhas. E quando eu digo velhas, gente, o Brasil, a gente tem vários Brasis. Eu recebo muitos depoimentos de mulheres em algumas regiões do Brasil, ter 33 anos, já é vista como velha. Também estão mulheres indígenas, mulheres com deficiência. No fundo, a prateleira é ruim para todas nós, ainda que seja pior para algumas. Se a gente sobreviver ao Covid, a outras pandemias que virão, né? Porque nossa espécie, infelizmente, eu sou muito pessimista, é péssima, eu tenho vergonha às vezes de ser humana, né? A gente não só destrói a nossa própria espécie, a gente está destruindo tudo, e já estamos colhendo aí os efeitos, né, disso daí, e vamos colher, né, se a gente sobreviver. Então, nós, como mulheres, vamos migrar para o fim da prateleira. Eu fiz uma pesquisa agora com mulheres na menopausa, a coisa que eu mais ouvi é, virei invisível. Isso para algumas é libertador, sobretudo para quem tem letramento de gênero. É uma libertação, não ser objetificada, pelo menos me esqueço, agora eu sou livre para fazer o que eu quero, né? No fundo, a prateleira é boa para os homens. Por quê? A prateleira aponta para uma simetria. Eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Isso quer dizer que qualquer homem, mesmo aquele mais perebado dos perebados, se sente livre para avaliar uma mulher física e moralmente. Então é o Paulo Guedes falando da mulher do Macron. Paulo Guedes, o bicho é feio pra caramba. Ai, professor, eu gosto dele. Gente, eu não tô falando dele como economia. Eu não gosto, mas que você goste, ok, né? Opinião. Mas o bicho é feio. Alguém aqui acha ele bonito? Bolsonaro é o cão. Você acha que Bolsonaro pode falar da beleza de alguém? Faltou espelho na casa dele, tá? É aquele homem que tem a barriga de chope, aquele barrigão de grávido, e que tá lá na praia e fala, olha ali, baleia. Oi, fala para a mulher, eu recebo muitos depoimentos assim, você engordou, tá muito gorda, a mulher engordou 4 quilos, oi, né? Ou aquele cara que diz, não vou namorar fulana, porque ela já deu para metade aqui da cidade. Mas ele já passou o rodo. Então é disso que a gente está falando. Na prateleira, homens são eleitos como avaliadores de mulheres, mas quem avalia os homens são os próprios homens na casa dos homens. Isso é ótimo, porque na nossa cultura, os homens lucram com o dispositivo amoroso das mulheres. Um homem só fica sozinho na nossa cultura se ele quiser. Ele pode até não acessar mulheres bem localizadas, tá? Para vocês terem ideia, na pesquisa que a gente fez em mulheres em situação de rua, tinha uma mulher que foi morar na rua porque se apaixonou
se apaixonou por um homem que morava na rua. Sabe quando que vocês vão ver um homem morando na rua que se apaixonou pela sapa, né? Pela mulher que mora na rua? Never. Geralmente, quando o homem tem que dar um pouquinho mais, ele sai fora. A prateleira aponta para uma assimetria, onde a gente dá muito e recebe quase nada. A frase do meu livro, que eu gosto muito, diz isso, que na nossa cultura os homens aprendem a amar muitas coisas e mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, gente. Não é à toa que as mulheres sofrem tanto nas relações. A gente é tão acostumado a um amor de migalha que a gente está acostumado a receber, a gente dá 100, recebe 10. Quem de nós recebe 15 a gente acha que é uma felizarda? Porque o cara fez um jantar de aniversário de casamento. Jura? Porque ele lembra de te dar presente de aniversário. Jura? Quer dizer que o nosso patamar, nosso parâmetro está abaixo da crítica, tá? Um ponto importante é que se a gente se subjetiva na prateleira, então a gente se subjetiva umas em relação às outras pela rivalidade, já que o sucesso de mulheridade, a chancela é ser escolhida. Vejam, então ou eu quero brilhar mais ou apagar o brilho da coleguinha. E quem lucra com a rivalidade entre as mulheres? Os homens. Lembrem-se disso, é muito comum a ex e a atual brigando lá pelo perebado, aí você fala, deve ser o Brad Pitt, e é um perebado. Não é à toa aquela pesquisa no Brasil que mostrou que só 4% dos homens se acham feios. Ou eu estou andando nos lugares errados, ou os homens estão precisando da real, né? Eu conto a vocês. É porque o espelho, para eles, não é o espelho real, é o espelho do dispositivo amoroso. Então, eles acham que a briga é por eles, quando a briga é pela chancela do lugar onde eles são colocados, do valor de mulheridade. O amor é ressentido de maneira identitária para as mulheres, como não é para os homens. Terminar uma relação para uma mulher é fracassar como mulher. Eu expliquei isso no filme, tá? Um ponto também importante é que o nosso botão de vulnerabilidade, então, é ser escolhida. É muito comum, eu tenho 25 anos já de formada, e a gente escuta isso na clínica, que um perebado se transforma em um príncipe encantado. Então, você está lá saindo com um cara no Tinder, você achou o cara podre. Aí ele começa a se interessar, manda flor, você, ele é até legal. A gente se apaixona pelo apaixonamento do homem, porque a nossa autoestima está terceirizada. A gente aprende que a gente só é desejável se tem alguém nos desejando. Por isso que as mulheres dizem, nossa, gente, estou me sentindo tão mal, minha autoestima está lá embaixo, tem 2 anos que ninguém quer namorar comigo. Veja, não é que ela gosta de alguém que não gosta, isso é ruim para qualquer um. Deu para entender, gente? E as mulheres lésbicas? Subverter orientação sexual não subverte dispositivo de gênero. Na relação lésbica, a gente tem 2 dispositivos amorosos. Então, neste quesito, ser lésbica é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres, porque se dá muito, mas se recebe também. São relações mais simétricas. No Brasil, o casamento é um fator de risco para a saúde mental das mulheres, tá? Ele só é um fator de proteção quando a relação é mais simétrica e tem parceria, o que é raro. Porém, para os homens, o casamento é um fator de proteção para a saúde mental, independentemente da qualidade da relação. Isso é muito importante. O que as pesquisas mostram é que o principal fator de risco para os homens é ser solteiro, viúvo e separado. Por isso que rapidinho eles casam, arrumam uma mulher, tá? Mesmo na pesquisa que a gente fez sobre ideação suicida, fator de risco para homens heterossexuais era exatamente terminar a relação, estar sem namorar. Bom, e o dispositivo materno? O dispositivo materno aponta para um borramento ideológico que ocorreu no século XVIII entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. Então, cuidar é uma habilidade humana, todas as pessoas são capazes de cuidar. Mulher, homem, branco, preto, indígena, asiático, gordo, magro, baixo, alto. Porém, com o capitalismo, com o avanço do capitalismo, o cuidado foi naturalizado enquanto discurso cultural nas portadoras de útero, nas mulheres, tá? Isso é muito importante. Pelo fato de serem capazes de gestar, nós somos entendidas como cuidadoras natas. Foi aí que surgiu o discurso do instinto materno. O capitalismo se baseia na divisão sexuada do trabalho. Nesse momento se criou a separação entre âmbito público e privado. Os homens foram associados ao âmbito público, então tudo que era feito fora de casa foi entendido como trabalho relacionado a eles, digno de reconhecimento e remuneração. E nós, mulheres, fomos associadas ao âmbito doméstico, e como cuidar foi entendido como natural, ou seja, não trabalho, isso seria só uma forma de realização. É muito importante que o capitalismo expropria o trabalho que a gente faz. Quem cuida na nossa cultura somos nós. O Covid foi uma crise do cuidado e afetou muito mais a saúde mental das mulheres.
mesmo as que não são mães. Isso é importante, porque quem cuida quando alguém adoece na nossa família somos nós, tá? Raramente é um homem. Quem cuida das crianças e compartilha o cuidado das crianças somos nós. Muito dificilmente é um homem. Os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. Eles lucram com isso. Eles não cuidam, porque tem alguém cuidando deles, por eles e para eles. E quem são essas pessoas? Nós, mulheres, tá? Estamos cansadas, né? É importante dizer que até o final do século XVII era muito comum, quando as mulheres pariam na Europa, que elas dessem as crias para amas de leite. Ah, Valesca, por que falar da Europa? Porque foi quem nos colonizou, gente. Esse ideal de maternidade persiste até hoje e veio pela colonização junto com a igreja também católica, tá? E a gente precisa conhecer. Tem outras formas de maternar? Tem, mesmo em etnias indígenas aqui, mas não, elas não são hegemônicas, tá? Então, vejam, primeiro trabalho que se deu, porque a mortalidade infantil era muito alta, foi convencer essas mulheres a amamentarem, depois a cuidarem, depois a educarem. E com os desserviços das contribuições das teorias psi, também foi atribuído à mãe a responsabilidade pela estrutura emocional, da personalidade, chamem como quiserem, psíquica, daquela criatura. Isso quer dizer o seguinte: qualquer coisa que dê errado na vida da criatura, sempre vai se perguntar pela mãe. A mãe não amamentou, a mãe não cuidou. Por exemplo, o caso, acabando de escrever um artigo aqui sobre o caso do Henri Borel, tá? Quando a gente fez uma pesquisa sobre os comentários das mídias, gente, se falou muito mais mal da Monique do que do Jairo que matou. Eu fico pensando se fosse o contrário, se fosse a madrasta que tivesse matado, ou o pai, e a mãe, mesmo o menino chorando, levasse para a casa do pai. Provavelmente estariam falando dela também. Que mãe é essa que o menino diz que não quer ir e leva? Vejam que o pai foi extremamente omisso. Ele deveria ser processado. E ele passou a ser uma vítima, inclusive ocupando grande espaço na mídia. Enfim, isso é gênero, tá? Gênero. Bom, uma coisa importante é que a metáfora de base do dispositivo materno é o que eu chamo de heterocentramento. Quer dizer o seguinte, que existem fortes pedagogias afetivas que nos ensinam a sempre priorizar nós, mulheres, os outros, os seus anseios, desejos, vontades, em detrimento dos nossos próprios. Então, é aquele domingão que você era criança, estava em casa, e a mãe gritava assim: filha, vem ajudar aqui a mamãe preparar a comida, ou botar a mesa. E o seu irmão estava jogando videogame. Ou, filha, cuida aqui da fulaninha, enquanto o seu irmão foi tomar um banho e tirar um cochilo. É disso que nós estamos falando. As mulheres têm muita dificuldade, inclusive, em dizer não e se priorizar. Em geral, elas são vistas como egoístas quando fazem isso, e elas sentem culpa, tá? Então, aí um desafio para nós é exatamente esse. Importante dizer que o dispositivo materno ele é expropriado pelo próprio trabalho. A gente teve uma feminização dos trabalhos de cuidar e, com isso, uma precarização das condições de trabalho e do salário. Mesmo em profissões que não são feminizadas, há uma expropriação do dispositivo materno. Né? Eu já tive paciente, por exemplo, de grande escritório de advocacia, onde quem é que fazia a seleção dos estagiários? Quem fazia as festinhas de confraternização organizava era ela, enquanto os homens continuavam dedicados às grandes causas e ganhando bastante dinheiro. Então, para as mulheres que estão aqui, se liguem, não se deixem explorar no dispositivo materno e saibam que vão ser odiadas. Né? Se vocês ocuparem cargo de gestão, vão dizer assim: nossa, Nariel, credo, nossa, a Nariel é grossa, porque ela falou que tem que entregar o relatório até terça-feira. Calma, se fosse um homem, está botando a casa em dia, como é alguém incisivo, sabe ser um líder, saibam que não vão aceitar nunca que a gente se coloque em primeiro lugar. Uma mulher que se coloca em primeiro lugar na nossa cultura é uma monstra. Um homem não, é apenas homem, tá? Sobre as masculinidades. Então, como eu falei, é importante dizer que no Brasil as masculinidades estão bem adoecidas e os índices de violência mostram isso. A masculinidade, quando eu falar masculinidade no singular, eu estou falando da masculinidade hegemônica. A masculinidade, ela se constrói no imperativo e no negativo. Então, homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha. Quer dizer que no fulcro, como algo essencial, o basilar na masculinidade, é a misoginia. É demonstrar o repúdio
a aversão às mulheres e as qualidades historicamente a elas relacionadas. Vejam que eu digo, eu fiz esse qualidades historicamente a elas relacionadas, porque eu não gosto de falar qualidades femininas, porque não existe qualidade feminina, existe qualidade humana, habilidade humana, comportamento humano, que historicamente foi atribuído a um sexo ou outro. Tá? Por exemplo, gostar de frufru, de peruca, de anéis, era comum entre homens e não entre mulheres. Por exemplo, no século XVII, XVIII, essa transformação foi recente, tá? Então, assim, e já faz parte dessa construção que o capitalismo fez, desse binarismo, para entender de maneira completamente diferente homens e mulheres. Bom, como é que se constrói essa masculinidade? Naquilo que o Daniel Welser-Lang, que é um autor que eu uso muito, chama de Casa dos Homens. É uma metáfora que aponta como, para atravessar de um cômodo para o outro, há um teste feito entre os homens mais maduros, com maior reconhecimento, principalmente na virilidade sexual elaborativa, testa os demais. Só que não existe um quarto final. Isso é muito importante. Então, a masculinidade é cansativa, gente. Tem que provar o tempo inteiro, tá? O que gere a casa dos homens é o silêncio cúmplice. Se mulheres aprendem a se calar para manter o bem-estar dos outros das relações, nossa, para, Tiane, de reclamar. Homem tá difícil, mulher. Se reclamar, você não vai te largar. Homens se calam pela cumplicidade com outros homens. Então, o Ramon tá lá, vai tomar uma cervejinha com o colega, e o colega fez um filho aí no sexo casual, teve um filho, né, tem 3 anos, ele não paga pensão. E o Ramon nunca falou, cara, tu é um canalha. Por que Ramon não falou? Porque Ramon quer continuar amiguinho, quer continuar bem avaliado na casa dos homens, né? Deixa eu ver mais aqui, deixa eu pegar uma vítima. Os homens não estão aparecendo para mim, só as mulheres. Alexandre. Então, Alexandre recebe nude aí no grupo de homens de uma ex-namorada de um dos colegas. Ele acha ridículo, mas Alexandre não fala nada. Você é cúmplice. Gente, não basta se dizer feminista, feministou. O grande desafio para vocês é tretar na casa dos homens. O fronte de guerra dos homens não é o palanque. O homem adora um palco, né? Porque homem, se a gente é heterocentrado, o homem é egocentrado. Então, assim, não precisamos de vocês no palco, porque já temos mulheres aí de todas as interseccionalidades maravilhosas. A gente precisa de vocês tretando na casa dos homens. E saibam que vocês vão receber o ódio que é direcionado a gente no nosso cotidiano. Por que é difícil a gente ver a misoginia no cotidiano? Porque a gente geralmente pensa a misoginia quando ela é expressa de forma direta. Então, um discurso de ódio. Só que existem muitas formas de manifestação da misoginia, né? E algumas são mais maquiadas. A principal delas, gente, a principal delas é a objetificação sexual. Então, é aquele homem que no Dia das Mulheres diz assim, eu apoio a causa das mulheres porque eu amo mulher. Não, você não ama, tá? Isso daí é objetificação sexual e a violência. Vejam, gente, isso é muito importante. A objetificação, como eu falei para vocês, tem a ver com um modo de se colocar no mundo. E os homens aprendem isso muito cedo. Então, é aquele menininho que está brincando no parquinho com a fulaninha, aí o pai vai pegar, ele só tem 2, 3 aninhos. Ei, fulaninho, quem é essa? É a Bia. É sua namoradinha, hein? Bonitinha, hein? Já deu um beijinho? Ele nem sabe o que é namorar, gente, mas ele já entendeu que, primeiro, Bia é um ser inferior e que ele tem que performar um certo comportamento perante os pares para ter a carteirinha de ser aceito, desses membros superiores que são os homens. Aí vamos supor que ele diga não, aí chega o pai, que isso, cara, que isso, tu não é macho? E se ele diz, beijei, sim, esse é meu filho, ele já entendeu que ele vai ser considerado um dos membros. Os homens são bombardeados isso o tempo todo, inclusive homens gays. Homens gays objetificam mulheres para, tirar literalmente o cu da reta, ou seja, não sofrer a violência homofóbica, e segundo, para pertencer à casa dos homens, tá? É um mito essa coisa de dizer que gay não é misógino. O que as pesquisas que a gente já fez mostram é que o mundo gay reproduz a misoginia e que, inclusive, há uma hierarquia no mundo gay, sendo considerado como pior, inferior os gays afeminados, as POCs, as bichinhas. Frases que eu ouvi no mundo gay. Bicha, quando nasce burra, nasce mulher. Ainda bem que eu nasci de cesárea, porque eu não passei a boca lá. Isso é misoginia, gente. A vagina não é um nojo, né? Já vi também, eu recebi um depoimento esses dias agora, a mulher dizendo que o amigo gay só chamava peixe podre as mulheres, fazendo alusão de que a vagina fede. Isso é misoginia. Homens gays que estão aqui, não se achem o suprassumo da desconstrução. A chance de vocês reproduzirem misoginia é altíssima, tá?
Bom, dito isso, a gente tem várias masculinidades. Então, quando eu falei no singular, é a masculinidade hegemônica, lembrando que o valor da masculinidade hegemônica muda. A gente também tem masculinidades subalternas, que no Brasil são, sobretudo, as masculinidades gays e as masculinidades negras. O fato de ser subalterna quer dizer que está mais distante poder exercer aqueles valores considerados como fundamentais pela masculinidade hegemônica, tá? Mas esses valores não deixam de pautar e serem importantes também nas masculinidades subalternas. Vejam, quais são esses valores? O que eu chamo de dispositivo da eficácia. O dispositivo da eficácia, ele é baseado em 2 pilares, a virilidade sexual e elaborativa. Então, dito de forma sucinta, um verdadeiro homem deve ser um trabalhador provedor e um fodedor sexual ativo. O trabalho é um valor identitário para os homens, como não é para as mulheres. As mulheres dizem, eu amo trabalhar, mas se você não trabalhar e for uma boa mãe, uma boa filha, vão dizer, mas ela cuida. Um homem não, um homem que não trabalha é um encostado, é um vagabundo, é um cafetão. Da mesma maneira, um homem que não cuide de ninguém é só um homem. E você, se disser para alguém que te pediu para ir, sei lá, sua avó para ir na consulta e você não foi, egoísta. A gente é cobrado e colocado em lugares bem distintos. O trabalho passou por transformações no capitalismo, é importante dizer, se antes quem trabalhava era mal visto, nunca foi virtude na história do Ocidente, só quem era realmente pobre. Com o capitalismo, a gente deixa de trabalhar para viver e passa a viver para trabalhar. A gente tem dificuldade até de ficar no ócio, a gente se sente mal, improdutiva, né? É importante dizer que a chancela de sucesso da virilidade laborativa é o dinheiro e o status, e que os homens, nem todos os homens têm o mesmo acesso, por exemplo, aos altos postos que dão muito dinheiro e status. Em geral, quem menos alcança são os homens negros. O que sobra para os homens negros na casa dos homens? A gente tem um duplo pilar, virilidade sexual e elaborativa. A casa dos homens é marcada pelo ideal de branquitude, sobretudo a virilidade sexual. Por isso que é tão exaltada na nossa cultura a virilidade do negão. Né? Lá vem o negão cheio de paixão, ele come todo mundo. Veja, mas isso é racista, porque animaliza o homem negro e não cria para ele outros modos de reconhecimento por suas habilidades, por sua capacidade intelectual. Muitos homens negros compram esse discurso como uma forma de empoderamento colonizado. E a virilidade sexual? De todas as virilidades, foi a que manteve maior constância no Ocidente. É importante dizer que hoje ela se baseia, ela mudou de sentido a depender do momento histórico. Por exemplo, dar o cu não era algo identitário entre os gregos. Era um pré-requisito para se tornar homem. Todo homem, na puberdade, tinha que dar o cu para um cara que fosse a quem se tivesse deferência, um homem mais velho. Só durante a puberdade. Quando virasse homem adulto, aí já era mal visto. Hoje, dar o cu é algo identitário. Se o cara der o cu uma vez, já vão dizer, não tem coragem de assumir, vão criar 1000 teorias. Né? Se ele gostar de transar com homens e mulheres, que é a bifobia, vão dizer, indeciso, na verdade é gay, mas não assume, tá? O cu passou a ser algo identitário para os homens, por isso que o cu é um grande fantasma. Nunca atendi um homem na clínica que não tivesse problema com o cu ou com o pinto, ou com os dois, porque são identitários, tá? As mulheres estão morrendo de rir, né? Quando é dispositivo amoroso, a gente chora, e o materno, agora é nossa hora de dar risada. Bom, então olha só, quais são as 2 injunções da virilidade sexual? Feche o cu e foda. Feche o cu vai desde o corpo físico às emoções. O verdadeiro homem é entendido como um homem impenetrável. Leiam o meu livro. Tem uma parte que eu falo inteira sobre a filosofia do cu. Vocês não têm noção de tanta teoria que existe e bem interessante, tá? As pessoas não levam a sério o cu, mas o cu para o capitalismo é algo muito importante. Muito importante. Leia o meu livro, vocês vão ver. Tem muita referência boa. E o foda, a ideia, então, de uma sexualidade ativa. Então, é muito comum a importação de metáforas quantitativas do mundo laborativo. Quantas ele comeu, quantas ele deu dentro sem o pinto ficar murcho, tá? Não é à toa que o Brasil também é o 2º país que mais consome Cialis. A gente tem uma legião de broxas? Não, gente, é porque não basta ser bom. É exigido dos homens uma hiperperformance na virilidade sexual. Inclusive, tem homens, e eu perdi um paciente, estava começando a atender, nem deu tempo de trabalhar, porque ele morreu. Ele tinha problema cardíaco e tomava Viagra. E o médico falou para ele que tinha que fazer terapia, porque ele não parava de tomar Viagra. E ele me disse claramente, eu prefiro ser um homem morto de pau duro do que um homem vivo broxa.
E ele realmente morreu. Da mesma maneira que tem mulheres que dizem, eu prefiro morrer na cirurgia plástica do que não ter celulite, ter um peito caído, eu vou fazer. Cirurgia é risco de vida, é anestesia geral, tá? O que eu quero dizer para vocês é que gênero mata, não só no feminicídio, não só na briga entre homens, né? Ele vai comparecer em vários fenômenos, tá? E que não são contados como violência de gênero, como morte causada por gênero, deveria, tá? Anorexia, né? Bom, dito isso, é importante então dizer que os homens gays são entendidos como não homens nesse sentido da virilidade sexual. Ai, professora, que absurdo, tem homem gay ativo. Eu sei, gente, que é um preconceito, mas dentro da representação popular, o homem gay não é homem, é uma mulherzinha. Vejam que dentro da homofobia a gente tem uma misoginia. Um homem é uma mulherzinha. Por que ser mulherzinha é ruim? Vocês percebem que tem como se fosse uma decadência? Então a gente já é a decadência, né? É igual o homem preso, vai ser tratado como mulher. Oi! Aí a gente tem claramente vomitado na nossa cara o nosso lugar como mulher na nossa cultura, né? O que sobra em termos de reconhecimento para os homens gays na casa dos homens? A virilidade laborativa. Por isso que é comum entre os homens gays que eles só se permitam sair do armário e se assumir perante a família, perante os amigos, quando eles já conquistaram espaço profissional, grana e status, tá? Ou seja, pelo menos um dos pilares se sustenta. Bom, gente, eu acho que era isso. Eu tô bem cansada. Essa semana eu vim assim, ó, fiz 2 viagens, amanhã eu vou para a terceira, vou para Porto Alegre, né? Então, tô assim, ó, mas eu acho que já deu para passar. Talvez a gente possa abrir para as perguntas, pode ser? Porque ainda tem que preparar coisas para amanhã. Mais uma vez, professora Valesca, externo os nossos agradecimentos por esse momento e por essa aula que foi essa noite, né? Foi possível refletir sobre tantas coisas, sobre as nossas ações, sobre o nosso trabalho, sobre todos esses comportamentos que estão extremamente presentes, que são naturalizados, e nós que somos do direito, né, e eu particularmente que atuo no direito de família, como a gente vê casos de divórcio em que o alecrim, né, fala que a mulher vai tirar tudo dele, né, alecrim mofado a vida inteira, e todo esse amparo e esse cuidado que a mulher teve não é reconhecido, né, o cuidado dos filhos, da alimentação, todo o cuidado que suporta e que mantém a vida, né? Ele não é reconhecido como uma contribuição para o meio familiar. E pensar nessas tecnologias, né, de gênero, o amor e a maternidade para as mulheres, a pornografia para o homem, a própria questão do cuidado que orienta as relações, me faz também refletir muito na questão do não, né? O dizer não é extremamente difícil. Para mim, por exemplo, eu ainda não aprendi a dizer não em certas circunstâncias. E até mesmo na cobrança, hoje eu já me peguei refletindo sobre a cobrança, né, dos meus serviços. Hoje eu realmente cobro pelo meu trabalho, mas no início eu não sabia dar o devido valor, porque parecia que aquele serviço não valia aquele preço. E hoje eu entendo isso é muito comum, né? Ser mulher influencia isso. Na psicologia, isso é muito comum também. Eu tenho, às vezes, alunas assim que são maravilhosas, muito melhor que os meninos. Quando eles saem, eles já cobram assim, a sessão, e as meninas têm muita dificuldade. Parece que a gente está fazendo uma coisa errada de cobrar pelo nosso trabalho. Né? E vejam, e geralmente as pessoas acham, quando elas pagam um preço, para os homens, elas acham muito bem. Quando é para a gente, parece que a gente sempre tenta regatear, pagar menos. E é isso, você é ambiciosa. Ambição, dentro do binarismo, é uma qualidade masculina. Para a gente, é uma coisa que é pejorativa. Até porque a gente não precisa de dinheiro, né, gente? A gente não pensa em dinheiro. A gente não quer reformar a casa, comprar um apartamento, mudar de quarto, viajar. Não, claro que não. A gente só quer fazer o bem. Não caiam nisso, tá, gente? A gente até quer fazer o bem, mas a gente também quer receber e ter uma vida boa. Exatamente, professora. E eu demorei muito tempo para perceber isso. Aí, depois dos 30, né? 30, e daí deu para dar uma visualizada nos perrengues, né? Depois tá cedo. De conhecimento. De 30 tá ótimo. Tá bom, né? Tá bom, então. Tá ótimo. E quanto tem significado também, professora, anotei umas frases aqui
Gênero não é apenas performance, gênero também é emoção, né? Aprendemos a sentir de certas formas e a reprimir de outras. A coisa mais importante para uma mulher é ter um homem, né, para a sociedade. E você não precisa de inteligência, precisa de um corpo como capital. Quanto significado essas frases trazem, né, para a vida das mulheres? Isso nos leva a pensar que nós também, né, aprendemos a nos culpar em nossos relacionamentos pelas ações do outro, né? A violência, a traição, o erro do outro. Isso é praticamente automático, isso é algo que está extremamente presente, né? O erro do outro, a culpa é nossa. Então, agradeço, professora, por essa excelente explanação. Realmente, a gente ficou dando risada aqui, porque realmente é a vida, né? É a vida. Deu muito bem para ver isso. E eu vou dar uma olhada aqui agora nas mensagens que a gente tem aqui do pessoal, né? Eu já até dei uma olhada também. Tem mais comentário, né? O Luiz falou uma coisa que achei bem interessante ali da questão dos presídios, né? Com Os presos certeza, é isso homens mesmo. recebem visitas íntimas todo fim de semana, mas as mulheres presas geralmente são esquecidas. Recebem visitas das mães e dos filhos, mas não dos ex-maridos. Não, vai até além, Luiz. Homens, mesmo solteiros, eles recebem, tipo o Bruno feminicida, ele recebeu mais de 500 cartas para visita íntima. Tem mulher que vai conhecer o cara no presídio. Imagina, no presídio feminino, nem o cara que é casado há anos tá nem aí. Lembrem-se sempre disso, o homem lucra com dispositivo amoroso. Quando ele tem que dar um pouquinho mais ou se esforçar, gente, tchau. Olha o tanto dispositivo amoroso aí disponível. É triste, né, gente? É triste. É triste, dá ódio. Aqui, acho que foi a Daisy, né? Um homem sem virilidade sexual elaborativa, perdendo seus dois pilares principais de masculinidade, ocupa que lugar na casa dos homens, especialmente o homem idoso, sem essas virilidades? Ele também perde esse lugar de avaliador da posição das mulheres na prateleira? Então, gente, perder totalmente ele nunca vai perder. Porque, assim, mesmo o homem mais perebado vai encontrar. Imagina, aquela mulher que está mal localizada na prateleira, quanto pior o seu lugar na prateleira, mais você vai aceitar cocô, tá? E vai achar que o cocô é seu salvador. Então, isso também faz a gente entender por que mulheres mal localizadas também acabam sendo muito mais vítimas de feminicídio. É muito mais difícil sair, porque se não for ele, vai ser quem? Então, vejam, mesmo esse idoso e tal, ainda pode achar uma mulher que vai adotar, vai vir o dispositivo materno, pelo menos eu tenho um homem para chamar de meu, tá? Agora, é um fator de risco. O suicídio masculino, ele ocorre geralmente na passagem da adolescência para a vida adulta, entrada no mercado de trabalho, então ele se sente incapaz e colocado em xeque na virilidade laborativa e quando os homens se aposentam. Eu tenho pesquisa com envelhecimento e gênero, em geral os homens perdem tudo, gente. Então, por isso que o discurso é sempre assim. Tinha um que falava assim, Valesca, eu já fudi muito, fudi na Hungria. Ele falava assim mesmo, fudi na Itália. Eu falei, gente, esse homem era um furor. Só que é no passado. Tinha outro que falava assim, porque meu tinha não sei quantos carros, trabalhei com ministro, mas no passado. As mulheres perdem o lugar na prateleira, se tornam invisíveis, mas elas são muito treinadas no dispositivo materno. E nesse momento passa a ser um fator de proteção, porque elas são valorizadas como cuidadoras. Então, assim, é um ganho secundário. Elas são as queridinhas no asilo. Os homens não são vistos como chatos. A gente aprende a se calar, não é? Então, isso é um fator de risco na juventude, na vida adulta. Mas passa a ser um fator de proteção na idade velha. Então, assim, a comida é ruim do asilo. Elas falam, essa comida aqui é horrível. Mas elas falam, nossa, fulaninha, a comida estava ótima. Os caras falam, essa merda de comida. Aí todo mundo acha eles uns chatos, uns porres. Daí só vai lá e cuida igual um animal, assim. Cuida do básico. Dá banho, dá comida, mas não dá carinho. Deu para entender, gente? Então, o que é fator de risco no momento pode virar fator de proteção e vice-versa. Tá? A gente tem que ter aí um pensamento fluido. E é isso. Agora, mesmo assim, esse homem vai estar melhor do que uma mulher se estiver muito ferrada sozinha, tá? Que ainda pode ser que tenha uma velhinha, ai, gente, o meu vizinho, sozinho, vai lá todo dia dar sopinha. Porque os homens lucram com dispositivo amoroso e materno. A gente vai lucrar de quem? Quem cuida das mulheres são as mulheres, gente. Somos nós por nós. Aqui nós temos a Diné, a Juliana, a Joana, parabenizando o seu trabalho, prof. O
Fábio também falando quantas reflexões interessantes, né? A Etiane, perfeita. Ramon, né? Tem pergunta. Celino, Michael. Tem uma pergunta do Ramon aí, ó. Professora, esse consumo desordenado de estimulantes sexuais entre homens tem ligação com a fixação pela pornografia? Então, olha só, sim, total, mas é porque, na verdade, eu acho que não tem essa ordem, Ramon, que você colocou. Porque não é o consumo desordenado que tem a ligação com a pornografia, que a pornografia é como se fosse assim, igual uma droga. Por exemplo, se você bebe um copo de cerveja, vai ficar bêbado, se você não bebe nada. Mas se você beber todo dia, você não vai ficar. Você vai precisar cada vez de uma coisa mais estimulante. O problema da pornografia é que também cria uma tolerância. E ela vai sendo cada vez maior. De maneira que se você consumir muito, você não vai ter mais nem prazer com sexo real. Com a pessoa de carne e osso. E tem muitos homens que dizem isso, eu não consigo ter ereção. Tá? A gente vê o absurdo, vocês estão vendo aí a boneca que fizeram, que imita, é a pele da mulher, você pode, inclusive de pedofilia, você manda às vezes foto de criança. Gente, é muito triste. Então, veja, o problema da pornografia é que é uma pedagogia afetiva, e o tipo de emocionalidade que é incitada é muito ruim. Né? Digamos assim, o outro é traduzido como coisa ou pedaço de coisa. É muito dentro do capitalismo, né? É uma fetichização do outro. O outro deixa de existir como pessoa. Então, a gente tem cada vez mais um sexo, às vezes, que vai ser cheio de necessidade de determinadas coisas, mas com pouca troca. A troca, inclusive, é entendida como entediante, porque é outro ser humano que aparece ali. Se a gente for pensar, Ramon, a própria prostituição. Uma coisa que me incomoda quando a gente fala de prostituição é que a gente só fala das mulheres prostituídas. A gente tem que falar do consumidor de prostituição. Eu fico imaginando assim, estou com vontade de transar. Aí vamos supor que eu pego ali um michê, aí o cara vem, nossa, esse mês eu não tive como pagar meu barraco. Gente, eu já quero chorar, não tem tesão nenhum. Fala, meu filho, venha cá, que eu vou pagar um prato de comida, vamos conversar. Como é que um homem tem tesão com isso, gente? É muito doente. É uma humanidade muito podre, está muito adoecida. Porque é o prazer pelo poder, pela humilhação, por subjugar, por coisificar o outro. Está muito doente, está dodói, tem que se tratar. Então, assim, se vocês me perguntarem, espero, né, gente, que a gente, segunda, esteja comemorando, porque ninguém merece mais. Eu já estou assim, meu Deus, eu quero férias do Brasil, ainda bem que eu vou sair de pós-doutorado, vou para o Canadá. Nossa, estou adoecida com esse país. Eu acho que quem tem o mínimo de sensibilidade, se preocupa com direitos humanos, não pode estar feliz, não pode estar bem, talvez esteja se sentindo como eu estou, mas assim, eu espero que a gente volte a pensar questões importantes e que muitas vezes não têm sido levadas a sério como deveriam. Né? Eu acho que essa questão aí da prostituição é uma delas. Por que a prostituição é muito maior em países onde a gente tem desigualdade e pobreza? Porque é tão ligada ao tráfico de drogas, né, e ao tráfico de pessoas, a gente tem que falar disso. E, principalmente, colocar... isso que eu ia falar, se vocês me perguntarem, em políticas públicas, eu diria para vocês, na minha opinião, uma das coisas que precisa ser priorizada é botar as masculinidades na berlinda, que afeta tudo, até homem que não usa máscara. Eu fiquei pensando, já que usou tanta fake news, vamos usar fake news pro bem? Viagra causa impotência. Pronto, a gente ia ter conseguido adesão total. Mexeu no pinto, vai dar certo, entendeu? Depois a gente falava que era mentira, mas teria sido por uma boa causa. Teria salvado muitas vidas, inclusive dos homens. A Daisy deixou um comentário que o filho dela, de 17 anos, está sentado atrás dela te escutando. E essa pedagogia lá na casa dela. Muito bom. Maravilha, que maravilha, maravilha. A Etiane também, Prof. Valesca, tens um artigo sobre loucura e cultura nas relações de gênero. Super interessante, mas bem ao encontro do que nos trouxe hoje à noite. Gostaria de saber mais os relatos dos pacientes. Então, olha, Etiane, leia meu livro, porque lá tem tudo. Tem os casos, tem uma tabela que eu fiz dos pacientes psiquiatrizados, as histórias são ótimas. Mesmo na loucura não se quebra o gênero. Né? Quando tem lá o delírio, o cara diz assim, você acha o quê? Eu sou casada com a Angélica e traio com aquele aqui. Ou eu tenho 40 namoradas, e as mulheres... Sabe quem é meu namorado? Brad Pitt, Obama, Bush. Ou seja, não é ela que é fodástica. Ela tem um cara que deseja, pensa, é o pica da galáxia literal. Olha o tanto de... Ele não é só o Obama. Ele é Obama, Bush, Pelo amor de Deus, é o super-homem. Então, ela é desejada por alguém. Isso inflaciona ela, entendeu? É triste, né, gente? Nem na loucura a gente é livre.
ali tem uma pergunta, né, se as palestras vão ser disponibilizadas, e depois a gente vai colocar no YouTube, tá? Lá no canal do Grupo de Pesquisa em Direito, Cidadania e Políticas Públicas. A Fernanda aqui falou que uma fala potente que atravessa, desacomoda e amplia as possibilidades de estranhar o olhar para esses dispositivos. O Lucas tem um questionamento, né? Na comunidade LGBTQIA+, também existe essa supervalorização do sexo e status. Isso gera uma hierarquia nessa minoria que desvaloriza o LGBT negro, e a gay, né, padrão branca, fica no topo da pirâmide. Queria ser possível que tu falasse sobre o sofrimento psíquico gerado nessas pessoas. Estou fazendo um artigo sobre essa temática nos ambientes de trabalho, utilizando o estresse de minorias. Então, Lucas, aconselho você a ler os artigos que eu publiquei com o Felipe de Baeri. Tá lá no blog, entrem, né? Vocês entrem no blog Saúde Mental e Gênero, eu tento colocar tudo, inclusive capítulo de livro, porque você não precisa comprar o livro para ler o capítulo. Mas assim, a questão é, um homem gay não deixa de ser homem. Essa é a questão. O homem gay sofre com a casa dos homens na hierarquia, mas ele não deixa de ser homem e reproduzir a misoginia. E ter lucros também pelo fato de ser homem. Tá? Então, assim, isso tem impacto, sim, na saúde mental, né? Como eu falei, também gera mecanismos de sobrevivência. Por exemplo, quando a gente entrevistou homens gays... e uma coisa importante. Isso que você está me perguntando vai ser um dos temas que eu vou trabalhar no meu pós-doc. Aguardem meu próximo livro, que vai ser sobre emoções e gênero. Mas saibam, eu vou provocar. Eu acho que eu vou ser odiada por um monte de gente. É igual quando eu falo essa coisa de que gay é misógino, tem gay que me odeia. Por quê? Para eles é bom achar que não, que a gente está no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco não, minha gente. Não estamos no mesmo barco. As nossas metas e pautas são muito diferentes. Então, no fundo, o sexismo interpela todo mundo. Não existe ninguém totalmente desconstruído. Isso é papo. Isso é papo, tá? Todo mundo é desafiado a desconstruir sexismo e racismo diariamente. Se nasceu no Brasil, isso está na nossa Constituição, infelizmente. A gente não é filho do repolho. A gente se construiu numa cultura, né? Então, assim, você vai ver lá, por exemplo, essa estratégia que eu falei, né? De um rapaz, isso apareceu lá, de um menino gay que ele dizia, eu nem tinha tesão por corpo feminino, mas eu pegava a Playboy do meu pai e levava pra gente bater punheta coletiva na escola. Então, para quê? Para os meninos não desconfiarem. Ele mostrava a carteirinha da objetificação sexual que eu expliquei, para não desconfiarem que ele era gay. Então, muitas vezes, ele falava, eu me arrependo porque eu cometi homofobia. Tinha um menino que era afeminado, eu não era. Então, eu tinha passabilidade. E eu fazia porque era tirar, literalmente, o cu da reta. Né? Então, assim, acho que tomara que a sua pesquisa seja bem legal, mas é isso. Tem impacto sobre a questão racial. No meu livro, leia meu livro. Lá eu cito isso, como é que o cu tem gênero, raça. Por que um homem se sente tão bem comendo o cu de uma mulher e não de outro homem, o heterotop? Porque o cu coloca em xeque muitas coisas. Tem classe social, tem raça, tem sauna gay em São Paulo, que é proibido o cliente ser negro ou ser afeminado. O negro só pode dar o cu, ele não pode comer o cu entre homens. Não é interessante? Então, é importante a gente falar disso. Né? Até porque o tesão nessa subjugação vai ser atravessado por essas interseccionalidades. Né? Inclusive outros grupos, mulheres trans, às vezes, que descrevem, eu fiz várias entrevistas, o quanto elas se sentem excitadas de serem colocadas no lugar de mulher, e para elas isso é entendido como ser subjugada. Isso é um estereótipo. Temos que falar disso. Eu, como mulher, não me sinto. Então, assim, tem muita coisa. Pois é, o meu próximo livro, aguardem, gente, ano que vem, tá? Vai ser fogo Temos no parquinho. Mais uma pergunta aqui, prof. A Joana falou, a professora mencionou sobre filosofia da linguagem ou teoria da linguagem. Pode indicar alguma obra para uma leitura inicial? É filosofia da linguagem. E tem vários autores. Dá uma olhadinha lá na biblioteca da UNB, se você botar meu nome, você vai botar Valesca Zanello, tese de doutorado. Primeiro capítulo da minha tese é a história da metáfora no pensamento ocidental. Tem milhares de autores, e eu resumo um pouco a teoria de cada um. Então você pode dar uma olhada e ver o que te interessa. Para quem é do direito, faz toda a diferença, tá, gente? Filosofia da linguagem te ampara, digamos assim, a você saber os usos da linguagem. É muito legal. Acho que você vai gostar. Eu sou apaixonada por filosofia da linguagem. Então, vamos finalizando, né? Já que nós temos um próximo compromisso daqui a pouco, que é o debate, né?
Mas antes de finalizar e passar a palavra para a professora Valesca se despedir da gente, eu vou convidar, né, a todos os presentes, então, para a palestra de amanhã, Trabalhadoras do Brasil Univos, com a Patrícia Maeda, de manhã, das 9 às 11 horas, e à noite temos também a mesa de gênero e interseccionalidades, que conta com a participação de algumas autoras, que é desse livro aqui recém-publicado, tá, gente? É o Dicionário Feminista Brasileiro, que é um livro que contém alguns verbetes para compreender os feminismos e conta com mais de 50 autoras, se eu não me engano. Mas amanhã a banca será então comigo, com a organizadora do livro, que é a Bibiana Terra, e com a Ana Manuela Caripuna e a Suelen Matos. Será das 19 às 21h30. Então, coloquem nas suas agendas e vamos participar do último dia de evento, que vai ser amanhã. Muito obrigada, professora Valesca. E passo, então, a palavra para que a gente possa dar um tchauzinho, né, para todos os ouvintes que ficaram até aqui. Muito obrigado pelo convite, Nariel, Marli, Deise. Foi um prazer estar aqui, gente. A gente vai se falando. Convido vocês a entrarem aí no blog, mexam, tem muita coisa legal, tem coisa sobre violência contra a mulher. Eu acho essa parceria entre o direito e a psicologia extremamente rica. Por exemplo, eu dou muita aula no judiciário, às vezes eu recebo mensagem de juiz assim: nossa, usei sua pesquisa, eu pesquiso xingamentos há mais de uma década. Usei aqui para amparar uma decisão que eu fiz, para mostrar a violência psicológica, né? Então, assim, vamos de mãos dadas, a gente tem muita coisa aí para avançar nos direitos humanos no nosso país. E dizer que foi um prazer dividir aqui com vocês um pouquinho das coisas que eu tenho feito, pesquisado, e a gente se encontra, com certeza, em outros eventos e por aqui também, tá? Entrem lá, entrem no canal do YouTube, quem não conhece, eu criei uma biblioteca virtual, estou até precisando criar mais lives, mas, gente, é muita coisa, né? Tipo, vou fazer, mas vou fazer devagar. Mas lá tem resultados de pesquisa do grupo, então também, assim, tentei fazer lives pequenas, mas com conteúdo científico. E também no Instagram, eu tenho compartilhado os relatos, os depoimentos de mulheres. E aí, gente, se preparem, porque não tem como não se identificar, não mexer, não identificar violências que com certeza vocês estão vivendo ou já viveram. Mas é ótimo, porque o letramento de gênero é libertador. Tá? O canal se chama Valesca Zanello no YouTube. Sim, importante dizer, o livro de bolso vai sair agora final de outubro e começo de novembro, vai se chamar, como eu falei, A Prateleira do Amor, e também vou estar lançando no final de outubro e começo de novembro, um baralho, é tipo uma imagem-ação, a gente desenvolveu nos últimos 2 anos, o meu grupo e o grupo da professora Lígia Feitosa da UFES, que ela é especialista em jogos, baseado nos dispositivos, então para adolescentes de 15 a 20 anos. Ficou muito... Tô doida, gente. Queria botar em todas as escolas do Brasil. Tá muito legal. O título é Emancipação Jogando contra o Machismo. E é isso, tá? Então me acompanhem lá no Insta, porque todas as novidades... e tem o livro de tirinhas, que vai sair até dezembro também. Esse livro tá muito legal. Eu fiz um levantamento de todos os gatilhos do dispositivo amoroso. Então, para cada um tem uma história em quadrinho, né? Com uma desenhista, ela fez os desenhos e tem um texto meu. Então, é um livro psicoeducativo, é tipo um tapa na cara a cada página, entendeu? Maravilhoso, para a gente sempre reler e passar para as amigas, tias, primas, outras mulheres. E é isso, gente. Então, beijo. Vou fazer pipoca aqui para torcer. Vamos juntos, né? Vamos juntas. Muito beijos. Obrigada. Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau.